E orbitando no espaço, nós começamos mais um Sem Gravidade Podcast. Igor, você é um cara que gosta de animais, não é? Sim, depende, não todos, né? Mas eu gosto. Eu ia fazer uma piada aqui, mas deixa pra lá. Esse negócio de animal é uma parada interessante, né, cara? Porque quando a gente pensa assim pra trás, todo mundo já teve o primeiro bicho de estimação. Eu te pergunto, qual foi o primeiro bicho de estimação que você já teve? Cara, história triste, mano. É daquelas histórias que eu não posso nem contar, senão o nosso programa acaba, viu? Que é isso? Foi que nem a lagosta do Homer? Tipo aquele peixe que você vai criar e você mata ele sem querer. Tipo essas paradas assim, saca? Ah, mas é triste a história. Eu era criança, tá, pessoal? Eu tinha 3 anos. Minha mãe me deu um preá e eu fui dar banho nele. E eu não vou contar a história toda, mas o banho não deu certo. E eu tive que fazer o enterro à noite. Deu banho no bicho, esfregou, depois torceu pra ver se secava, né? Eu não quero nem contar, cara. Real, é triste. Triste real. Porque realmente era na inocência da criança, sabe? Não sabia cuidar direito e tal. Só que, velho, tem uma dessas histórias tristes aí, mas eu não me importo de contar, não. Pode falar. Essa é boa mesmo. Eu acho que eu já contei aqui no programa que quando eu era novinho, tinha uns 3, 4 anos, eu morei com meu avô na fazenda dele. E teve um dia que a gente saiu pra caçar, sacou? Uhum. E a ideia era pegar umas codornas, cara. Então, primeiro a gente saiu, a gente montou a armadilha pra codorna, deixou lá e foi embora. E eu, na minha inocência, tava pensando, vamos caçar uma codorna e vai ser meu bichinho de estimação. Eu não poderia estar mais enganado, cara. Meu amigo, a gente quando voltou pra ver como é que estavam as armadilhas, foi um dia bom de caça, sacou? Tinha uma codorna, na verdade não era só uma, acho que tinha 2 ou 3 codornas lá que meu avô conseguiu pegar. A gente trouxe elas de volta pra casa, eu tava todo feliz, só que assim, no caminho de volta, eu já comecei a entender a dura realidade da vida, saca? Uhum. Conversando com meu avô, ele falando, vai ser uma delícia o almoço de hoje. O quê? José Roberto, não vou deixar fazer nada com você. Só que eu ainda em negação, né, cara? Eu tava ali criança e tal, tava em negação. Aí quando eu cheguei em casa, ele entregou os bichos pra minha avó e nhaque. Foi direto pra panela. Cara, mas eu tenho uma história parecida com essa, cara. Minha mãe e meu pai, quando eu era pequeno, eles levaram uma galinha pra casa, né? Galinha, galo, você sei que cacarejava de manhã cedo, né? E ficou ali um tempo e tal, no quintal. E todo dia de manhã cedo a gente deu nome pra ele, eu e meus irmãos. E a gente se afeiçoando ao galo, sabe? Uhum. Aí, do dia pra noite, a gente não viu o galo mais. Aí a gente fala, mãe, o que tem pra comer hoje? Aí ele falou assim, é galinhada. Eu, que legal, cara. Aí quando a gente vai comer, eu falei assim, mãe, cadê o galo? Ela falou, tá no teu prato aí. Eu, não bota fé não. Cara, já viu muito Simpsons, né? Já vi. Hoje em dia faz muito tempo que eu não assisto assim assiduamente, mas um tempo atrás eu assistia. Os antigos é que são bons. Cara, você lembra daquele episódio da lagosta do Homer? Cara, eu lembro mais ou menos, me relembrei. Então, o Homer vai no mercado, compra uma lagosta e traz pra casa. Só que na hora de matar o bicho... Cara, eu lembro, velho. Você lembra que na hora que ele olha pra lagosta da panela, a lagosta com aquele olhão do gato de botas? Uhum. E aí tem toda uma história que se desenvolve, uma história de amor entre o Homer e a lagosta, o bichinho de estimação dele. E no fim do episódio, a Marge vai lá e cozinha a lagosta. E ele come ela chorando, né? Ele chorando. Oh, perdi meu amigo, mas tá uma delícia. Oh, meu Deus do céu. Acontece, é a vida, né, cara? Cara, é assim mesmo, bicho. A gente aprendeu a dureza da vida na marra, né? Exatamente. O amor ao animal na cidade, ele é construído de uma forma muito forte. E eu concordo, você tem que defender os animais dentro da medida do possível. Eu concordo também com o abate responsável, né? É até uma tradição dentro dos judeus, né, fazer isso. Só que dentro da cidade a gente faz isso de uma forma muito alienada, porque tem muita gente que esquece que o bife que você come todo dia foi uma vaca que morreu, entendeu? E foi morte matada, né? Não foi morte morrida, não. Então faz parte da vida
a questão da morte, da morte dos animais, etc. Aí que você pega, sem querer fazer complicação sobre um assunto que é engraçado, mas você pega essa alienação que a gente tem na cidade, dos indivíduos não entenderem que existe a morte do animal, que existe todo um mercado, alguém que trabalha lá atrás, no campo, pra isso acontecer, aí o cara vai assistir A Carne é Fraca, o documentário. Aí pronto, mano. Aí o cara nunca mais come carne e faz hambúrguer de lentilha. Mas o mais interessante desse negócio aí, cara, é que produção de comida vegana, essas paradas mais específicas assim, elas demandam muito mais água do que a coitada das vacas, né? A demanda é assustadora. Inclusive, a gente pode fazer um programa sobre isso. Eu, particularmente, eu não tenho problema nenhum com quem é vegetariano e tal. Só fico bravo quando quer encher o meu saco e traz como religião, né? Aí, tudo bem. Agora, fora isso, cara, tem muitos amigos que são vegetarianos e tem algumas pessoas que é engraçado, que o cara fala assim, eu só como o animal que eu tiver coragem de abater. Tem um movimento forte com isso aí. Tem, fala assim, ó, aí tipo assim, o cara não come alguns tipos de carne e tal, porque ele fala assim, se eu não tenho coragem de fazer o abate do animal, por que eu tenho coragem de comer ele, entendeu? Você sabe quem é o Joe Rogan? Sei quem é. O cara, você que tá escutando aí, gente, vocês não sabem, é o podcaster mais famoso do mundo. Ele tem o maior podcast do planeta. Ele segue uma filosofia dessas aí, cara, só que ele vai um pouquinho além. Ele só come o que ele mata. Ele sai pra caçar cervo, viado, essas paradas assim, ele mata um, aí ele já tem o açougueiro dele lá, entendeu? Que tá esperando o cara, ele entrega pro cara, o cara corta em pedaço e ele fica com carne ali pro ano inteiro, sabe? E, cara, mas diz que carne de caça, né, é uma das carnes mais deliciosas que existe, né? Porque é realmente um animal in natura, bem tratado. Porque o que acontece? Olha que louco, eu não sei se você sabe disso, Léo. Ou se a gente já conversou sobre isso em algum episódio, mas eu nem sabia, cara, que existia diferença de preços entre ovos, por exemplo. Né? Eu vim saber disso quando eu comecei a cozinhar, que realmente existe um valor pra galinha caipira, porque é a galinha que toma sol, é a galinha que caminha, que ela come minhoca, que ela come fruta e tal. Vai pra praia de vez em quando, toma um bronze. Exatamente, tira foto no Facebook. Ou seja... Essa foi boa. Posta no Insta. É a galinha que vive. Então, obviamente... Não, tem um certo tipo de galinha aí que até usa óculos, cara. Deixa pra lá. Mas, empina a bunda e tudo mais. O cara, velho. Mas assim, é um animal que, obviamente, que a carne dele vai ser mais saborosa, né? Então, dizem que a carne de caça é uma das mais saborosas que existe. Sim, isso daí até remete a um outro fato engraçado que quase ninguém fala, né? Que, assim, a gente tem um problema sério no mundo inteiro com a obesidade, né? Uhum. Engraçado isso, que no século passado o problema era que o povo era magro demais. Exatamente. Mas o problema que a gente tem com obesidade é com gordura saturada e não com gordura animal, sabe? Uhum. Porque a gordura animal a gente processa muito bem, cara. Agora, essas gorduras que a gente inventou, essas aí a gente não consegue quebrar a molécula do negócio e aí a gente vai virando essa rolha de poço que nós tornamos, né? É verdade. E nesse sentido, eu defendo uma vida mais in natura, né? O problema é que é meio impossível, né, dentro da cidade, para a grande massa da população, e é isso que muito desse pessoal naturalista não entende, e defende essa vida e é contra todo mundo que come processados. Não tô falando da questão da obesidade, mas que é contra o defensores agrícolas e tudo produto mais. agrícola, tudo. Não entende que essa produção em massa é o que permite que todo mundo consiga comer, né? E que porque senão todo mundo morre de fome. Exatamente. E a comida natural é muito mais cara. Tem outras soluções pra isso, né? Mas aí a gente tá estendendo muito o assunto, deixa quieto. É verdade, a gente vamos esquecer o tema e falar só sobre isso aqui que tá interessante, né? Tá bom, então agora, minha gente, vamos parar por aqui, sobe a música e vai pros anúncios. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Vera Cruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje falaremos sobre os Trapalhões. Vem com a gente que hoje o papo vai te chamar de Piscite e te oferecer o Mer.
Deus, Igor, eu não sei como isso aconteceu, cara, mas a gente tá ficando famoso, não é no Brasil não, viu? É no exterior. Bota fé nisso. Acredito, cara. Tem muitas visualizações de madrugada. Aí eu nunca sei se são pessoas de outros países ou se são os nossos ouvintes noturnos madrugando e ouvindo o nosso podcast. Cara, eu mando já um alô aí pra galera dos Estados Unidos, que é quase 20% da nossa audiência, velho. Olha aí, que legal, cara. Minha cabeça tá explodindo aqui, indo direto pro teto, porque eu fui olhar pra isso e eu, caramba, quase 20% de gente nos Estados Unidos ouvindo a gente. Isso é muito bom, irmão. Já sei onde eu vou passar minhas férias aí. Sacanagem. O ouvinte, né? Não, mas, cara, ó, eu já mando aí um alô pra galera que tá escutando a gente do exterior, porque, querendo ou não, a gente leva um pouquinho do Brasil pra quem tá lá longe, né? E também faz um pouco de sentido que esse uso do Spotify, que a gente tem várias plataformas e crescemos em todas, mas é no Spotify que temos nossos maiores números. E é um uso muito recorrente lá fora. Aqui no Brasil tá crescendo muito agora, tanto que a gente tá nessa onda. É, mas pra mim o que vale mais é isso, cara, é conseguir levar um pouquinho da nossa brasilidade pra quem tá lá fora, com saudade da terrinha, com saudade da comida e de tudo mais, e a gente pega aqui essa nossa visão bem brazuca, né, cara, bem misturada com as coisas boas. É, exatamente. Se o Sem Gravidade fosse um prato, seria um arroz carreteiro, né? Vai misturando tudo aqui e colocamos um ingrediente, outro e seguimos em frente. Cara, eu só acrescentaria uma coisinha aí nesse arroz carreteiro, que seria um bifão de... Um bifão a cavalo? Nada, não. Um bifão de picanha nossa, é bom demais. Manteiga de garrafa, tá ligado? Cara, eu sou aquela eterna contradição. Não sei se eu gosto mais de picanha ou de costela. É pior do que nossa guerra entre suco de laranja e café. Não dá pra saber. Os dois são muito bons, né? Não, essa daí vai ser a temporada 2, cara. Eu com picanha e você com costela. Mas eu realmente não sei, porque picanha é muito bom, mas a costela, colega, vai te dar infarto? Provavelmente, mas... Vai morrer feliz. Mas, e aí, cara, eu trago aqui um comentário, Igor, só de um dos nossos ouvintes, ouvinte novo, cara, o Marcos Tadeu, ele fala bem assim sobre o nosso último episódio, abordagem muito elucidativa sobre um tema espinhoso, gostei muito, e cara, a gente gostou também muito de fazer esse episódio, foi recompensante, não é? Exatamente, é um tema, e como gostamos, né, de pegar esses temas que não são propostos, ou que surge a ideia, a gente faz com muito carinho, né, Léo? Estudamos o tema e sempre vamos trazer alguém que já fala sobre isso, que é conhecido de alguns, né, ou que trabalha na área. Mas não na área... Peraí, só pra consertar. Trabalha na área no sentido de falar sobre o assunto, né? Cara, ainda bem que você consertou isso aí, porque senão, hein? Ia dar ruim pra mim isso aí, né? Mais do que isso, a gente tem que falar também do resultado do nosso prêmio surpresa que a gente soltou na semana passada, né? Como é que foi? Exatamente, já foi entregue o código promocional para as duas ouvintes mais participativas, elas já resgataram, agora só falta chegar a xícara para elas, e chegando nós teremos o fim do nosso duelo, ou a perpetuação dele, não sabemos qual vai ser a escolha das moças. Imagina se fica no 1-1, hein? Exatamente. Mas vamos ver. Fica aí na torcida, né? E eu já deixo avisado, meninas, quando chegar a xícara aí pra vocês batam uma foto com o líquido que mais lhes apetece, é claro, que é café? Suco de laranja. E manda lá nas redes sociais. E falando em redes sociais, né? Você pode encontrar a gente lá no Twitter, que é o @LeoSemGravidade, o @SemGravidade_PC. Também no Instagram, estamos através dos perfis @ProfIgorPH, @LeoSemGravidade e @SemGravidadePodcast. A gente tá no Facebook também, facebook.com/SemGravidadePodcast. E nossa página no YouTube, onde fazemos toda a caricatura do episódio, e está no endereço youtube.com/SemGravidadePodcast.
E isso sem falar das rádios, que a gente também tá por aí, nas rádios online, tem a atroizfm.com, que você escuta a gente toda quarta-feira às 8 da noite, e na shockwaveradio.com.br, que você encontra a gente toda quinta-feira às 4 da tarde. Não se esqueçam que também temos o nosso e-mail para contatos comerciais, temas, convites, através do semgravidadepodcast@gmail.com. E é engraçado, né, cara, que esse negócio de e-mail é coisa de velho, né? Hoje ninguém manda mais e-mail pra ninguém. Ninguém usa, cara. E temos também o nosso site, o semgravidade.com. Dá uma visitada lá, ficou bonito que só. E eu tenho mais um recadinho. A gente tá quase chegando no fim dessa segunda temporada do Sem Gravidade Podcast, e a terceira vai vir com tudo. Mas, gente, a gente precisa da sua ajuda. O último episódio da temporada é o conjunto das melhores partes de todos os episódios dessa temporada. Então, do 21 até aqui, a gente vai cortar os melhores trechos e colocar lá. E você pode ajudar a gente mandando aí o trecho que você mais gostou de algum dos programas, não é, Igor? Exatamente. Participe, nos encontre nas redes e talvez você apareça por aqui. Sim, sempre tem a possibilidade. E agora que a gente já deu todos os recados, Toca a música. Igor, hoje a gente tá vindo aqui pra dar um break nesses últimos episódios que a gente soltou com um tema mais pesado que o outro, né, meu amigo? Exato. A alma tava até né, com um campo gravitacional pesado, a gente tava só no ritmo, né? Exatamente, de assuntos muito sérios, né? Aí nessa semana, vamos dar um break, vamos falar de coisa leve, vamos pensar em coisas boas, vamos rir o quanto a gente conseguir aqui, né não? Exatamente. E qual é o tema de hoje? Hoje vamos falar sobre um dos reinados do humor do nosso país, principalmente televisivo, que é sobre Os Trapalhões, que alegrou a infância de uma galera aqui dos anos 80, 90 e ali no início de 2000. Cara, eu diria que foi o maior ícone recente da comédia de verdade brasileira. E, cara, como dá saudade quando você começa a ver os programas antigos, sabe? A gente não tem mais algo como aquilo, cara. Foi único, não tem mais. Sim, e a maior representação, isso é fato, da comédia circense pro brasileiro, que eles mesmos se consideravam, né, os palhaços sem máscara. Porque a maioria deles trabalharam dentro de circo, né, não todos, mas ali os dois principais, mas abre muitas aspas aqui, porque todos têm o seu carisma, né, mas eu falo os dois principais que começaram ali, que era o Didi e o Dedé, eles vêm de uma cultura de circo muito forte. E eles aprenderam a fazer humor sem máscara, sem a pintura do palhaço. Cara, como tem curiosidade sobre a relação entre os dois, né? Porque eles que começaram esse negócio, mas até um pouquinho antes a gente começar, por exemplo, falando sobre o Didi, Igor, isso foi uma parada que eu descobri hoje, antes da gente gravar o programa. Você sabia que o Didi sobreviveu a um acidente de avião, velho? Não, isso tá explicado, acabou que era... Meu amigo, o cara, ele serviu ao exército, foi de escola militar, se formou em direito e sobreviveu a uma queda de avião. Jogou futebol no Ceará também. Ah, é? Cara, essa eu não sabia. O cara fez de tudo na vida, velho. Não, meu amigo, e essa parte aí do avião caiu é interessantíssima, porque mais tarde tem um quadro cômico que ele lança, que é até naquela que ele canta junto com o Zacarias, aquele Papai, eu quero me casar, você lembra? Aham, sei. Então, naquele mesmo quadro, eu lembro que ele lança uma outra música lá, que é o Morro de Vexado de Andar de Teco-Teco. Você lembra dessa? Não. Pois é, esse é o nome da música, Morro de Vexado de Andar de Teco-Teco. Agora eu já sei por quê, pô. O cara quase morre e sobrevive no final. Não foi só isso, ele ainda ajudou, ele e o amigo dele, que também sobreviveu, ajudou a resgatar o resto da galera, entendeu? O cara foi herói, velho. E é engraçado, ele chegou a servir o exército? A informação ficou meio vaga, assim, mas pelo que lá diz lá, ele serviu sim, ele
passou um tempo lá, não sei quanto tempo. É engraçado, porque o Mussum também serviu, né? Durante muito tempo, o Mussum. Ah, sim, o Mussum da galera ali foi o cara mais pé no chão, né, bicho? Famoso, talentoso pra caramba. É meu preferido, já deixo bem claro aqui já de antemão. Foreves. Grande cantor. E é muito engraçado, fazia parte dos originais do samba, tinha um carisma enorme, cara. No palco o cara brilhava, e eu acho engraçado como quando a gente vai transportar para os anos 90 e depois para os anos 2000, a música brasileira meio que ela some do cenário mundial. Mas antes o samba, ele ultrapassava barreiras, né? O Mussum, como tem outros também, nos anos 70, viajou o mundo com o originário do samba. Era muito talentoso. Foi. O cara já era famoso, e olha só, o cara nasceu na favela, velho. Exatamente. Se formou como engenheiro também. Pô, a história de vida dele é muito interessante. Ele, inclusive, focou muito nos estudos. Assim que ele aprendeu a ler, ele ensinou a mãe dele, né? Que era doméstica e não sabia ler, cara. Sim. E eu acho legal que ele traz essa característica do carioca, né? Aquele que sabe ali se mexer e resolver a situação. Tem isso na fala dele, é muito legal. Inclusive, os Trapalhões eram um grupo bem diverso, né? Era um do Ceará, um do Rio e aquela mistura. Deixa eu fazer um complemento aí na tua fala. Cara, você falou que ele tinha um jogo de cintura bom, sabia se livrar dos assuntos, mas você sabe por que o apelido dele era Mussum? Não sei. Olha só, cara, quem deu esse apelido pra ele foi o Grande Otelo. O Grande Otelo dizia que ele era liso igual o peixe, Mussum. Olha aí, cara, eu não sabia disso aí, tá vendo? Que é uma característica do cara que tá pra perceber. E é engraçado como, ainda hoje, talvez ele é o que tenha mais influência que paira ainda pela sociedade, porque o Didi desapareceu, né? Mas assim, o Mussum, ele tem a cerveja dele, né? Eu tava vendo um dia desses um comediante stand-up, obviamente que foi feito pela família dele depois, né? Um comediante stand-up fazendo show, bebendo a cerveja do cara. Aí tem alguns programas de televisões, alguém puxando aquelas falas dele, né? Que ele sempre puxava no final, Cacildes. Reverberou, né, essa influência da comédia do cara. Ah, meu amigo, mas o Mussum era demais. O personagem era demais e o intérprete ali também era demais. Foi um casamento entre os dois ali, entendeu? O personagem e o cara que ficou bom demais, velho. E tem umas cenas memoráveis. Porque assim, pra começo de conversa, Trapalhões começou em 66 na TV Excelsior e ficou no ar aí por mais de 30 anos. Então, vocês podem imaginar o tipo de piada que tinha, velho. Não respeitava ninguém, não. Era porrada pra todo lado. E eles eram muito um sacaneando o outro, né? E é engraçado que você sente uma certa inocência ali também, no sentido assim, cara, a gente tá brincando, entendeu? Deixa a gente brincar. E era um humor muito caricato, parecendo aquele gordo e magro, né? De se machucar, de cair e tal, levantar. Aí tinha uns malabares ali do Didi, do Dedé. E depois o Mussum era sempre o apelão, né? Ele fazia as graças dele. Aí quando alguém ia vir sacanear ele sacaneava a pessoa de volta. É sua mãe, isso. É muito bom, cara. Essa puxada com I pode ser em qualquer época, velho. Vou gargalhar, é muito bom. Não, olha só, cara, tem um sketch que eles fizeram que eu fui ver de novo e eu quase morri de rir, cara. O Mussum tá numa tribo junto com o Dedé, uma tribo indígena, sacou? E o Dedé é o explorador que sabe falar com o índio, sacou? Aí o índio faz lá um monte de gestos, um monte de... sem ninguém conseguir entender. E o Dedé fala assim, ó, o cara tá duvidando que você consegue tomar o goró dele, goró de índio. Ele aposta o cocá dele contra o teu cinto. Aí o Mussum, eu topo isso. Passa pra cá. E aí o índio dá pra ele, sacou? Aí ele pega o goró, toma um gole, aí tem um índio em cima da árvore que tá com a jaca na cabeça dele. O cara cai no chão. E só fala, Cacildes? Esse é forte mesmo, isso? E essa era a maior piada dele, né? A bebida, né? Mas era um personagem incrível também. Outro que era muito engraçado era o Zacarias. Meu Deus, cara. Que ele ficou marcado pela risada dele. Que o cara não precisa falar nada, só precisa fazer a risada dele, né? E o arquétipo... Você escuta a risada, você ri. Sim, e o arquétipo dele é aquele personagem que meio louquinho da cabeça, né?
que não sabe nem o que tá fazendo. No Casamento dos Trapalhões, o filme, ele já começa o casamento conversando com uma flor. Aí depois vai pras galinhas, né? Aí ele pega uma galinha, não, essa aqui é do Didi. E vai garimpando no local. Era ótimo personagem. Muito bom, cara. E é engraçado que o nome verdadeiro dele quase ninguém sabe, que era Mauro Fátio Gonçalves. Olha só. Sim. E ele começou a carreira como radialista, velho. Radialista e galã de radionovela, né? É mesmo? Galã de radionovela. Porque ali era a voz. Não tô falando que o cara é feio, né? Mas o cara... eu tô no meu lugar de fala, era desapropriado aí de capital estético. Não era muito avantajado no quesito fácil, né? Exatamente, no quesito fácil o cara tá com a notinha ruim, né? Uma estrada mal caminhada aí. Mas assim, o cara, ele vem dessa questão da rádio, e talvez por isso a risada, talvez por isso, né, a impostação de voz, porque a voz do Zacarias na vida comum, ela era uma voz boa, né? Não sei se você já viu ele falando. Agora, já assusta quando você escuta o Zacarias falando e quando você vê o Mauro Fátio falando. Cara, totalmente diferente. E outra coisa, o português, a pronúncia era muito correta, né? Aí quando o cara pegava um personagem, era muito bom. Ele, dos 4, era o melhor ator, de longe, sem dúvida. Sim. E a gente tem o Dedé também, né? Tem o Dedé. O Dedé é maravilhoso, cara. Porque o Dedé, ele é aquele cara que sacava o que tinha que fazer. Vou explicar por quê. Porque ele era o mais sem graça de todos. Mas é porque ele era a escada, né? Pras piadas do Didi. Então, porque no humor tem essa questão, que hoje em dia se estuda muito, mas acredito eu que esses caras, eles eram mais intuitivos no humor, nesse sentido, né? De escada, punch e tal. Eu acho que eles eram mais da área do circo mesmo. Mas o Dedé, eu tô falando minha opinião, depois se o Léo quiser falar dele aí, mas eu achava ele mais sem graça nesse sentido, não porque ele era sem graça, mas é porque ele servia de escada pro Didi, propositalmente. Ele jogava a bola pro Didi, né, fazer ali o ponto. Não, e mais do que isso, cara, ele servia como contraponto aos outros 3, porque os outros 3 eram 3 malucos, velho. Nenhum batia bem da bola, porque você tinha o Zacarias lá, com aquela risada maluca dele, o jeito que ele agia também era coisa de maluco. Você tinha o Pinguço do Mussum, que só se enfiava em maluquice também, entendeu? Até o jeito de falar era tudo caricato. Você tinha o Didi, que era sacaneando todo mundo e falando tudo errado, porque queria. E você tinha a única pessoa normal, que era o Dedé. O senhor sabe qual é o maior estado do Brasil? O maior estado do Brasil é Maracanã? Eu não falei estádio, falei estado. Ah, bom. Então, qual é o maior? Pacaembu? E vale lembrar que o Dedé, no início, quando eles começaram, porque os Trapalhões tiveram uma longevidade muito grande, né, na TV, cara. O último filme deles foi em 2007, salvo engano. Não tenho certeza, tem que confirmar essa data aí. Foi por aí mesmo, Foi. Só que eles começam lá nos anos 70. Então, no início, eles eram bem jovens, e a ideia do Dedé era dele ser o galã, né? Ele era o galã e que sempre se dava bem, e o Didi era o azarado que passava a perna no galã, entendeu? Eles inclusive fizeram alguma coisa assim no primeiro filme, se eu não me engano. Acho que o plot ia mais ou menos nessa ideia aí. Mas o que ficou mais interessante nisso tudo, cara, é que o Dedé, no fim das contas, ele é você que tá assistindo. A pessoa normal, entendeu? Exatamente. Assim, a metáfora que fica é que toda aquela situação absurda que eles criam é feita com o espectador, entendeu? Porque você tem um Dedé que consegue dar um ar de normalidade à maluquice que eles estão criando. Muito bom isso, cara, é genial. É muito bom. E é engraçado que, assim, a gente voltando pra questão da arte, arte de circo mesmo, o Dedé, ele disse que ele se descobriu comediante quando ele tirou... Ele e o Didi... foi proposital essa história, né? De trazer o circo pra TV. Essa foi a ideia deles. Só que sem a caricatura, sem toda a estética do palhaço, eu digo a estética no sentido físico mesmo, né? Trazendo só as piadas e a maneira de trabalhar. O Dedé, ele fala numa entrevista, né? Que ninguém ria dele enquanto ele tava fantasiado de palhaço. O dia que ele entrou sem a fantasia de palhaço, só com o nariz do palhaço, aí todo mundo começou a rir dele. Ah, olha aí. Eu não sabia dessa.
Isso. Exatamente. E o Dedé também, essa parte do circo aí, quem mais trouxe pro grupo foi ele, porque ele ensinou muito dos movimentos que o Didi fazia, que ele trouxe do circo, principalmente os malabares, as piruetas, e, cara, isso é uma coisa incrível. Outros tempos, né, velho? Eles faziam, se você for ver algum dos filmes aí, tem, deixa eu tentar lembrar, acho que é Os Trapalhões na Serra Pelada, alguma coisa assim, eu acho que é esse o nome do filme, mas eu lembro que logo, não, é o Saltimbancos Trapalhões, lembrei agora. Logo no início do filme tem uma cena, meu amigo, que o Didi, ele segura num mastro assim, tipo como se você fosse fazer aquela flexão pra cima, tá ligado? Só que ele não faz isso, ele começa a rodar no negócio, entendeu? Com os braços esticados assim. Você já viu esse movimento aí de malabares, né? De malabares não, de acrobacia. Pronto, essa é a palavra que eu tô procurando. E ele começa a rodar lá, cara, e é ele. Não é um dublê, não. Ele dá umas 3 voltas naquilo ali, velho. Não é fácil não, bicho. Não é, tem que ter... tem que saber o que você tá fazendo e tem que ter muque pra fazer, velho. Cara, eu falo uma coisa pra você, viu? Que nostalgia gravar esse programa. Porque eu assisti uns 2 filmes dos Trapalhões hoje, depois da gente, né, fazer ali nosso roteiro e tal. E, cara, os filmes eram muito bons, assim. A narrativa dos filmes era muito simples, muito simples. Tanto que nesse documentário aí, que a gente vai falar depois um pouco, só não sei a qual profundidade a gente vai chegar, fala que tem muita cara do brasileiro, né? Porque é muito simples, né? Dentro do cotidiano do brasileiro, mas com as graças e é algo que te tira risada mesmo, né? Trapalhões e a Árvore da Juventude, Casamentos Trapalhões, eles passam muito essa simplicidade. Mas tem muitos desses filmes aí que hoje em dia seria bloqueado pela lei de direitos autorais, velho. Porque, bicho... Os caras pegaram muita coisa, velho. O Hollywood hoje em dia tá na cola do Didi. Sim. Tem até um filme deles ali fazendo uma simulação da Alice no País das Maravilhas. Não, Alice não. Agora esqueci qual é. Não, Igor, eu acho que não teve um personagem que os caras não pegaram, porque eles já se fantasiaram de Batman, Superman, já mencionaram coisa. Stallone, Star Trek, Star Wars, cara, tudo, bicho. Não teve um que escapou. Sim. Eles fazem isso de propósito, né? Pra fazer aqui uma caricatura ali. Aí, eu não sei, porque tem aquela lei de mudança significativa, né? Que se você cria uma paródia, então não é cópia, é paródia. Mas, sei lá, tem coisa ali que é tão... Cara, mas isso é uma coisa muito complexa, né? Você vai pegar um exemplo, aquela MC Tatizaki, que ela fez uma música, velho, acho que é da Chapeuzinho Vermelho ou dos Sete Anões, e botou um funkzão e umas letras aí bem ousadas, né? Recebeu notificação da Disney, cara. Tira isso daí do ar, meu irmão, porque senão... Porque você tem um ponto também que se você criar uma obra que cause dano à obra original, aí o negócio complica também, entende? Entendo. Mas, velho, tudo nos Trapalhões... tudo não, porque a última fase não foi tão boa assim, né? Sim. Tudo, no fim das contas, envelhece em uma hora. Mas um outro fato que eu achei muito interessante da gente falar aqui é que os Trapalhões mesmo, eles tiveram 43 filmes. 43. É muita coisa, cara. E de 73 até 91 foi 1, 2 ou às vezes até 3 filmes por ano, cara. E eu fico pensando assim, cara, como enriqueceram, né? Isso é uma coisa difícil de entrar na minha cabeça. Porque, pra você ter ideia, na entrevista que eles dão na Leda Nagli, né? E eles vão falar ali sobre a estreia de um programa deles. Cara, os caras, eles vendiam cadernos dos Trapalhões, eles vendiam bonecos dos Trapalhões, eles faziam todo o material escolar dos Trapalhões, eles tinham programa na TV, eles tinham show, espetáculo, sabe? Enchia as paradas. E você vê que agora no final da vida os caras não tão ricos assim, né? Não, deixa eu corrigir você um pouquinho aí. Esse foi até interessante, velho. Olha só, em 1983 eles se separaram, sacou? E o motivo deles se separarem foi o seguinte, porque o Didi ficava com 80% do lucro e os outros 3 dividiam 20, velho. Olha aí, cara, isso aí eu não sabia não. Pois é, cara, eles passaram 6 meses, os Trapalhões acabou, entendeu? O Didi ficou com a marca, os outros 3 foram fazer outras coisas dentro da Globo, porque não mandou eles embora, sacou? Ele ficou com os direitos autorais ali, né? Cara, foi tão parecido com o Chespirito, com Chaves.
Foi o mesmo esquema. Exatamente, cara. E aí, cara, nessa daí, a Globo ficou com o esquema na mão, sacou? Porque trancaram ali, porque era o programa líder de audiência, era o carro-chefe da Globo, sacou? É o que chamava o povo pra ver, era o programa pra família inteira, e os caras simplesmente debandam cada um pra um lado, saca? Aliás, cada um pra um lado não, 3 pra um lado e 1 pro outro, né? Porque o Didi não queria abrir mão dos 80% não, bicho. E os Trapalhões, eles ficaram muito tempo ainda passando na Globo, né? Sim, é porque só durou 6 meses, entendeu? Depois desses 6 meses, o Didi tentou produzir um filme por conta própria, com o título Trapalhões lá, mas ninguém quis ver. Os outros 3 fizeram também um outro filme. Cara, esses bichos faziam filme como se fosse fácil. E aí os outros 3 também fizeram um filme que não rendeu nada, porque dividiu o público, ninguém queria ver os 4 separados, todo mundo queria ver os 4 juntos. Era o que tinha graça. E daí, depois desses 6 meses aí, dos fracassos, cara, eles se reuniram num hotel lá. Aí agora eu não sei se eles estavam fingindo, mas rolou choro, rolou um perdão pelo vacilo de todo mundo, sacou? E voltaram, cara, assim, voltaram, né? E aí eles ficaram, depois dessa de 83, eles ficaram até 90 também ininterrupto, né? Sim. Quando a gente vê essas tretas assim, tanto quanto na questão do Chaves, eu acho às vezes que a gente cria muito misticismo em volta, mas eu acho que as coisas são bem mais simples, sabe? É que nem montar uma loja. Se você não fizer os termos corretamente, você vai se dar mal, né? Por isso que todo empreendimento ele tem que ter os termos bem selados no início, né? Porque depois fica muito complicado. E tem mais, cara. Olha só, eles começaram ali em 66 juntos e ficaram até 83. Cara, são muitos anos você junto, velho. Isso, assim, chega uma hora que cansa, entende? E não dá pra culpar a galera. É porque a gente cria, igual você falou, a gente cria essa mística ao redor dos personagens, a gente esquece que por trás tem o humano, né? Você levantou um negócio um papo aqui agora, que me fez até refletir. Porque eu acho um pouco diferente a questão dos Trapalhões com o X-Pirito, né? E eu explico por quê. Aí vamos ver a sua opinião sobre. Porque, um exemplo, nos Trapalhões, eu não vejo o Didi criando os personagens. Posso estar errado, né? Depois a gente faz uma pesquisa, ou o nosso querido ouvinte, né, vai lá e comenta pra gente ter acesso a isso. A gente não tem problema nenhum de tomar tarracada na cabeça. Não, tem não. Dos ouvintes principalmente, né? Tem não. Ainda mais quando são esses assuntos assim que a gente faz uma introdução a eles, mas a ideia é fazer um bate-papo aqui, né? Agora, do Chaves, eu sou muito dividido quanto a isso, né? Do X-Pirito. Porque o X-Pirito, o Bolanos, ele realmente era um escritor, dramaturgo. Criou uma coisa, né? A gente sabe que quem deu a vida à Chiquinha foi a... Agora eu esqueci o nome dela. Não lembro se é Maria Antonieta. Não vou lembrar o nome dela agora, né? A gente sabe que ela que criou os tiques, né? Como também o Kiko e por aí vai. Mas o personagem, a ideia da persona inicial foi do X-Pirito, né? Agora, já no Didi, eu não vejo. Eu vejo realmente o Mussum criando tudo, o Zacarias criando tudo e o Dedé criando tudo. Era muito autoral. Em outras palavras, eu tô falando o seguinte: no caso do Didi, eu acho que ele tá meio errado. Já do X-Pirito, do Bolanos, eu fico meio assim, cara, eu não sei se tá tão errado assim. É uma discussão boa, cara. Inclusive, quando a gente for fazer o nosso programa do Chaves, esse não vai faltar, né? Não vai não, porque é uma das obras latino-americanas que eu mais gosto mesmo. O senhor sabe quem disse: todo corpo mergulhado na água recebe um impulso vertical de baixo para cima, igual ao peso do líquido deslocado? Olha, compadre, esse negócio de poesia eu não manjo nada. Do Didi, eu posso imaginar o que aconteceu. Ele tinha formação legal, né? Ele se formou em Direito. Sim. Já tô entendendo. Advogados. Ai. Mas é porque a companhia, a empresa que gerenciava todo mundo era dele, entendeu? Ele que abriu, era Renato Aragão Produções. Sim. Então provavelmente ele já cobrava, ele provavelmente cobrava como se fosse o gerente da galera, sacou? Como se fosse o chefe ali, já desde o início, né?
Tipo, mais do que isso, o gerente não, como se fosse o agente da galera. Então, ele era o responsável por conseguir os contratos, por cuidar de toda a parte legal, de cuidar da parte de impostos. Provavelmente era tudo dentro da empresa dele e a galera só tinha que trabalhar e atuar, sacou? Entendi. É aquela velha questão que a pessoa não tem noção de onde vai chegar o sucesso dela, aí se amarra a um contrato mínimo, né? E depois, mais à frente, acaba se dando mal por causa disso. Exemplo disso a gente já deu aqui, né? O escritor de The Witcher. Aquele dali eu acho que é pior, que o cara é bem tapado mesmo, cara. Mas ele é tapado chorão. Mas então, agora aqui, voltando, eu acho que essa era a grande questão e eles conseguiram amenizar o contrato depois, entendeu? Depois dessa reunião aí, no restaurante chique, de frente pro mar, todo mundo chorando e dando um perdão pelo vacilo, com abraço e tudo mais. Eles disseram, a conclusão que eles chegaram é que os trapalhões não conseguiriam sobreviver por conta própria, um precisava do outro, os 4, e que assim, eles continuariam. E não conseguiriam mesmo não, viu, cara? Você tem uma sobrevida ali do programa do Didi, você tem uma sobrevida do programa do Dedé, e um foi pra o SBT, outro foi pra Globo, depois mesclou os dois, né? Uhum. Mas assim, não consegue ser a mesma coisa, né? Não. Por não conseguir ser a mesma coisa, a gente pode até já passar aqui pra uma outra parte do programa, né? Pra gente falar um pouquinho do que aconteceu com os integrantes, cara. Começando pelo Zacarias, né? Exatamente. Pode dar início aí, que eu não lembro da morte do Zacarias. O que aconteceu com ele? O Zacarias morreu, cara. Eu não sei. Foi isso que aconteceu com ele, pô. Um dos caras... Não sei, mas você quiser falar a morte do cara. Eu sei que ele morreu. Não, o cara morreu aqui, ó. Gente, olha, já faz o quê? 30 anos que ele morreu, pode fazer piada. Depois de 30 anos tá liberado. Cara, mas ele foi um dos caras mais imitados dentro da comédia brasileira. Quem nunca fez uma imitação do Zacarias na vida, não viveu, entendeu? Não, é verdade. Cara, aquilo que ele criou ali foi único. Aquela risada, aquele jeito de personagem, você nunca mais encontrou em qualquer lugar, velho. Sabe quem ele me lembra? O Pica-Pau Biruta. Conheço essa fase. Aqueles olhinhos assim, saca? Me lembra um pouco. Não, eu tava vendo um sketch dele, cara, muito boa. Ele, assim, a cena no fim das contas não era nem tão engraçada. Sério, não era. Mas na hora que ele começou a rir, eu ri junto. Não dá. Eu não resisti, ele começa e aí você começa a rir, velho. E assim, o personagem dele era uma caricatura, era ele fazendo piada de si mesmo o tempo todo. Tipo, ele usava peruca, cara. É muito bom, cara. O Mauro, ele tinha pouca telha, entendeu? E é muito bom que, vez ou outra, nos filmes, ele quebrava essa expectativa, né? Porque, assim, o cara é careca e não vai tirar peruca. Salvo engano, foi no Casamento dos Trapalhões, onde ele tá namorando com a menina e ela vai tirar a peruca dele. Você não espera que o cara que é careca vai deixar tirar a peruca, mas do nada quebra essa expectativa e aparece o ator de verdade, não o personagem. Cara, é incrível esse negócio. O Zacarias era muito bom. E, assim, infelizmente ele morreu em 1990, né? De insuficiência respiratória. E, Igor, você sabe que naquela época insuficiência respiratória era eufemismo pra outra doença, né? Qual? AIDS. Olha, não. Sempre que um famoso morria de insuficiência respiratória, geralmente é porque a pessoa de verdade tinha morrido de AIDS. Então sempre paira esse rumor sobre a morte dele, se foi AIDS mesmo ou não, e ninguém sabe. Enfraquece o organismo, né? E dá lugar a outras patologias. E o que aconteceu, cara, com ele o que aconteceu foi super estranho, porque eu não sei se ele entrou numa onda New Age, entendeu? Uma religião meio maluca aí, alguma coisa assim, sei lá, mas parece que nos últimos anos ele tava querendo sair dos Trapalhões de vez e começar uma religião, eles colocaram assim, se dedicar à sua espiritualidade, seja lá o que isso signifique. É porque, né, nos anos 80, os anos 70, anos 80 e anos 90, acho que o final dos anos 90 era o auge da cultura hippie, né? E obviamente que eu tô falando cultura hippie, eu não tô falando dessas religiões que surgem, mas falando assim que impulsiona também esses movimentos espiritualistas. Você vai pegar até o Tim Maia, parte dos discos dele ali foi dentro de religiões espiritualistas, né? Aí eu sei que ele entrou numa dieta maluca lá à base de remédio, velho. Olha aí.
A descrição oficial da morte dele foi que ele iniciou essa dieta aí à base de remédio, vai entender, e perdeu 20 quilos e morreu magrérrimo, sabe? Só o esqueleto no hospital. Olha aí, cara. Aí é por isso que o pessoal fala que esse negócio de insuficiência respiratória aí foi AIDS, porque ele morreu muito magro, né? E naquela época era muito comum uma pessoa que morre de AIDS, ela definhar até morrer, né? Foi assim com Renato Russo, foi assim com... Cazuza tava... Sim. Cara, eu tinha fugido do nome. Véi, muito obrigado. Completou aí na hora. E teve a segunda morte, né? Nos Trapalhões. E é engraçado que foi assim, cara. Eu lembro que quando o Zacarias morreu, foi uma comoção nacional, né? E você viu os Trapalhões chorando e tal. E assim, não é uma coisa legal de se ver, porque você tá acostumado a ver o povo te fazer rir. Aí de repente você vê eles na TV chorando, é estranho. Principalmente quando você é criança, né? Mas sabia que eu acho que os Trapalhões, até em algumas partes dos filmes deles, eles traziam também um pouco dessa melancolia do palhaço, assim, sabe? Porque é muito engraçado, né? Que ao mesmo tempo. Tem aquele meme, não é meme, né? É aquela imagem clássica do palhaço fumando, né? Eu não sei se você já viu. Já. O cara termina o show, faz todo mundo rir, depois vai pro backstage, né? É o Krusty. Acende cigarro e fala, puta que merda de vida, né? Tem essa questão da melancolia, né? O choro do palhaço. E assim que o Zacarias morreu, teve toda essa tristeza aí, mas eles continuaram com o show. E foi ali em 90 que teve essa parada aí, esse break, não sei, foi de 1 ou 2 semanas. O Zacarias, ele já não estava participando das gravações do programa que ia reestrear, né, porque já tinha acabado a temporada, mas aí ele morreu, cara, eles deram um break e logo depois eles continuaram. Aí essa continuação foi só com os 3 na formação. Aí você chega lá em 1994 e a morte do nosso querido Mussum. Esse, cara, pra mim foi o mais triste, porque em 90 eu tinha 3 anos de idade, provavelmente tava morando na roça com meu avô. Então, TV, o que é isso? Agora, já em 94, eu já não tava mais morando com meu avô, já tava morando com minha mãe, e os Trapalhões já fazia parte da minha vida, né, cara? E aí o Mussum morreu. E é engraçado que eu não tive noção da morte do Mussum na época que ele morreu. Eu só fui ter noção, quando eu já tinha uns 7 anos, velho. Aí caraca, o Mussum morreu, entendeu? Porque é diferente, né? Eu era muito novo também. E não sei se meus pais quiseram me poupar, porque eu também gostava muito de Trapalhões, né? E os anos 90, se você for parar pra pensar, foram anos bem tristes, assim, né, cara? Você teve a morte ali do Mussum, você teve a morte do Zacarias, outro tipo de arte que nos trazia alegria, que era os Mamonas Assassinos também morrem. Os anos 90 foi cercado dessas coisas. Mas é engraçado que a geração de artistas anteriores todos morriam de droga, né? Os caras fumavam, meu irmão, parecia um bando de aspirador de pó. Sim. Aí chegou os anos 90, a galera não tava mais cheirando tanto e morreu tudo de tragédia, velho. Parece que é uma ironia, né, velho? Parece que sempre leva esse fim, né? Artista bom tem que ter morte trágica, que senão não vale. Olha aí, cara. E aí você teve o Mussum, que ele morreu de complicações de um transplante de coração, cara. Olha que inesperado. Sim. E pra mim, como eu já falei anteriormente, era o personagem que eu mais gostava. Na minha opinião, eu falo de questão artística, né? Pra mim era o mais completo de todos. Mas é muito difícil você falar isso também, porque você vai pegar cada um deles, você tinha caras incríveis ali. E é muito engraçado, um exemplo, quando eu comecei a estudar sobre o Didi, sabe, que o cara passou por tanta coisa, era advogado, né? E o Mussum, já sabe que ele era do Originais do Samba, que ele tinha lá suas formações, mas o humor deles era muito caricato, parecendo, assim, indivíduos bem simples, né? Do cotidiano brasileiro. E na verdade, o ator em si não, né? Os caras eles tinham um preparo muito grande, etc. Sabe qual foi o primeiro sketch que o Didi fez que fez sucesso? Não. Foi ele fez uma versão dele daquele filme famoso do Chaplin, cara, que ele tá lutando boxe. Cara, eu já vi eu não vou lembrar agora. Pois é, ele fez uma versão própria daquele sketch ali, entendeu? Que o Chaplin tá lutando contra um grandão, né? Uhum. Aí ele se esconde atrás do juiz, aí o grandão dá umas porradas no juiz, o juiz cai e ele se esconde e tal. É engraçado que só. O Didi, ele fez uma versão daquilo dali pra TV Excelsior, que foi onde eles começaram, inclusive. E aí ele começou com aquilo, cara, fez uma vez, o pessoal queria ver de novo, e reprisava, e ele tinha que continuar fazendo, sabe? Foi a partir daí que essa foi a porta de entrada dele na TV,
SBT. Foi esse sketch que ele fez. Bem interessante isso. Eu acho muito louco isso, sabe? A gente fala muito hoje sobre humor stand-up, e eu gosto muito, né? Eu não sou humorista, obviamente, passa bem longe das minhas qualidades, mas eu sou muito consumidor. E o pessoal às vezes fala, mas fazer stand-up é difícil. Eu concordo, é difícil, eu não sei fazer. Agora, cara, fazer humor sem fala, fazer humor físico. O último que eu sei que fazia isso é o Jim Carrey, né? O Jim Carrey, eu não sei se você já viu algum stand-up dele. O texto dele é pobre, assim, né? Agora o cara fazia rir através das caretas, de barulho, de um humor bem físico mesmo, um humor com o corpo. O Chaplin fazia isso, e uma das características maiores do Didi e do Dedé é esse humor físico também. Aquelas lutas caricatas que você tinha nos filmes, né? O Didi pulava um negócio, escalava o outro, dava uma pirueta, rodava e batia no peito do cara, sabe? Ah, aquilo era muito bom. O senhor sabe onde é que fica o esôfago? É a terceira porta à direita. Eles tinham essa capacidade única de combinar isso com um texto bom também. Posso te dar um exemplo? Cara, tem um sketch, que esse eu vi também nos melhores momentos que eu peguei aí da internet, que o Didi e o Mussum estão sentados numa mesa de restaurante, entendeu? Aí, cara, chega uma garçonete, e a garçonete tem uma fronte avantajada, que não é brincadeira não, é grandão mesmo o negócio, sabe? Uhum. Daí, ela chega e pergunta, café? Café, café. Aí entrega. Aí, como é que é? Açúcar? Aí o Didi, açúcar. O Mussum também, açúcar. Aí ela pega do peito, entendeu? Uhum. Tá ligado? Aquelas cenas de garçonete que guarda tudo no peito. Sei, Aí ela vai tirando o açúcar. Aí creme, aí tira do peito. Aí, sei lá, não sei o que, e tira do peito. Aí no final ela, leite? Não, leite não. Aqui. É um texto tão simples, cara, tão bobinho, mas te faz rir tanto, velho. Não, mas os textos deles eram maravilhosos, entendeu? E eu sempre gostava muito das partes do Mussum, do Didi também, mas do Mussum eu gostava muito, porque eu acho que talvez era o humor mais politicamente incorreto, era do Mussum. O cara tava falando sobre bebidas, sobre questões raciais e tudo, e de uma maneira muito simples, velho. Como é que era a frase dele, cara? Como é que é? Ele fazia assim, eu quero morrer preto se eu tiver mentindo. Sim. Tinha outro também. Eu vou ficar preto de raiva. E era simples, coisa que hoje em dia, pra muitas pessoas não caberia, porque hoje em dia a gente tem uma patrulha muito grande do politicamente correto, e eu nem nego, algumas questões são realmente muito sensíveis, mas o cara fazia de uma simplicidade que era muito legal, né? Ele falando que ele era, o cara, não sei o que, não, você é faixa preta, né? Então... Não, cara, a zoação... Assim, não, você é faixa preta, não, eu sou todo preto, né? Isso era muito bom, mano. Isso era muito cara, bom. Ele se zoava sem dó, os outros também zoavam dele sem dó, ele zoava dos outros. Eu sei que o Mussum, ele era o cara que ele inventava apelido pra todo mundo, sacou? No set de filmagem mesmo. Não, e ele inventava os apelidos pra galera e a galera devolvia o apelido, saca? O Didi começou a chamar ele de Grande Pássaro. Sim. O pessoal aí não deve entender, mas, cara. Será que eu revelo, Igor? O que significa Grande Pássaro? Pode falar, tá lá nos textos dos caras. Pois é, isso era referência ao urubu, velho. Putz. Só que isso é muito engraçado, a relação dele com o Didi. Você tem a entrevista deles na Neda Nagli, quem quiser, ouvir, quiser pesquisar, toda hora, tipo assim, o Didi fica cutucando o Mussum, e o Mussum devolvia na lata, cara, pro Didi, tipo assim, é aquela parada assim, ó, você joga a bola, eu vou fazer ponto, depois você joga de novo, eu faço ponto, e toda hora é uma punch dos dois, assim, provocando um ao outro, né? Ele falando do Mussum, que o boneco do Mussum precisava de mais material pra ser fabricado, de tinta, não sei o quê, aí ele voltava pro Didi e falava assim, e o seu precisa de cabelo porque o Didi era careca, e era uma
relação saudável entre eles. Obviamente que hoje em dia daria muitos problemas, né? E um dia a gente pode fazer até um episódio sobre essa questão do humor e tal, que eu acho que quando a gente fica colocando muita regra no humor, a gente tem... Eu não sou também do que acha que não existe limite do humor, não. Eu acho que o limite do humor é a graça. Só que quando você começa a fazer muita regra em cima do humor, você perde a graça, né? E é engraçado, assim, que eu lembro quando eu era novo, cara, que os meus amigos sempre me colocavam apelido, eu colocava apelido nos meus amigos também. O meu melhor amigo, cara, que é uma das pessoas que tem mais queridas no mundo até hoje, quando a gente era novo, eu chamava ele de Espingardo, só que o cara era magrão. Uhum. Ele era magrão, altão, era Espingardo. Nem vou falar meu apelido na escola, não, tá de boa. Já foi, já. Não Já pra lá, né? Não, tô de boa, Léo. Não vou falar que não. Então, mas daí a gente chega então aqui na parte que a gente fala como é que estão hoje, né, os que sobreviveram pelo menos. Uhum. E o Dedé até hoje ainda trabalha, sabia dessa? Não sabia não. Ele está atuando onde agora? Cara, tá por aí, tá em todo canto. Onde tiver trabalho pra ele tá fazendo, até em supermercado. É aquilo que você falou mais cedo. Agora eu entendi o que você tá falando. Não é trabalho como ator, ele tá trabalhando como... Pra viver. Cara, eu fico pensando assim, cara, a gente não sabe o que rola nos bastidores e tal, mas o Dedé trabalhou um bom tempo no SBT e o SBT não paga mal. Aí eu realmente não sei o que acontece na vida de cada um, entendeu? Porque eu concordo sim que no início lá você tinha esse problema com o pagamento dos honorários pela parte do Didi, né? Ele ficava com a maioria da parte, né? E os outros ficavam com a pequena parte. Mas o Dedé teve a sua participação ali na turma do Dedé, uma coisa assim, que eles faziam um negócio de exército. Você lembra disso, né? Lembro, mas ele explicou numa entrevista, e a explicação dele foi a seguinte: eu gerenciei meu dinheiro muito mal. Educação financeira, né, cara? Cara, ele falou que parece que ele colocou boa parte da fortuna que ele juntou nesses anos todos numa casa, entendeu? Numa mansão lá e tal, e parece que... você sabe, né? Que o problema não é você conseguir a propriedade, o problema é você conseguir manter. Uhum. Porque a propriedade vem com modo de vida, né, cara? Vem com imposto, vem com custo de manutenção, e aí parece que ele comprou uma casa milionária que levou ele à falência, velho. E é muito engraçado isso. Até propriedade comum. Tem muitas pessoas que acham que investimento em propriedade é o mais lucrativo. Obviamente você perde menos dinheiro do que você perderia comprando um carro. O carro não é investimento. Mas propriedade, ela pode ser investimento, mas pode não ser, né? Se você abre um local de venda que abre do lado da sua casa, da propriedade que você comprou, ou um bar, pode diminuir o valor da propriedade ou pode aumentar. Eu lembro que uma regrinha assim que você usa se você comprou para alugar, é um ativo, ou seja, tá trazendo dinheiro pro seu bolso. Se você comprou para morar, virou passivo, né? Tá tirando dinheiro do seu bolso. Exatamente, cara. E esse foi o caso do Dedé. E eles fizeram uma reunião há, sei lá, uns 2 meses atrás, se eu não me engano. Acho que nem isso tudo. Talvez foi 1 mês atrás no máximo. Que o Dedé e o Didi se juntaram de novo, né? E o Dedé falou que ele é grato ao Didi hoje. Os dois são amigos, porque no momento que ele precisou, o Didi não negou. E aí eu te trago o outro lado, Igor, que o Didi não tá mal não, velho. Tá não, cara. Tá não. Esse foi o trapalhão que conseguiu gerenciar bem a própria fortuna, entende? Porque ele não tem problema financeiro nenhum. O Didi tá muito bem obrigado, saiu da Globo, tá aposentado e vivendo a vida boa. É porque soube gerenciar a sua fortuna. Obviamente que eu sei que ele também tem uma família ali que apoiou bastante. Salvo engano, a mulher dele ajuda em gerir as finanças dele, etc. E com certeza isso aí também foi algo pontual. Mas eu acho que desde sempre, porque ele era o cara que tinha Renato Aragão Produções, que era quem gerenciava todo mundo, sacou? Uhum. Então ele já sabia ali por o caminho das pedras, né? Uhum. Que você só aprende fazendo. E os outros meio que, né, deixaram o negócio ir até que explodiu. O Mussum, os outros dois que morreram, a gente até pode falar assim, os caras meio que morreram ali quando tava quase no auge, né? Agora o Dedé realmente é uma infelicidade muito grande. E eu falo pra você, né, que não é só ele, mas é um mal no Brasil que a gente trabalha muito pouco a questão da educação financeira. Eu já recomendo aí o nosso episódio, já faz o jabá de graça. Sobre mercado de valores, né? Muito bom. E, cara,
É isso. Os Trapalhões fez a nossa infância, fez até a nossa adolescência. Recomendo demais pra vocês aí que são jovens mancebos, padawans, que nunca viram os Trapalhões. Cara, pega da fase de ouro, entende? Que é ali na década de 70, 80, que eu acho que é quando eles fizeram os melhores sketches dele, que tem até o Didi tacando polvilho no Hitler, cara. E eu garanto pra vocês, risada certa. Não tem como, velho, não rir, não tem como não rir, cara. Pra gente finalizar aqui, posso dar um testemunho? Vai lá. Enquanto eu tava estudando estudando pra fazer o episódio, morrendo de rir estudando, né? Como se fosse trabalho. Enquanto eu tava estudando pra ver esse negócio, eu achei um sketch e minha esposa, sei lá, porque tava meio jururu da vida hoje, entendeu? Tava brava lá e tal, soltando fogo pelas ventas. Aí eu cheguei pra ela e falei, vem cá, amor, vem cá. Dá uma olhadinha nisso daqui. Botei o sketch do Zacarias e ela começou a rir. A nossa noite ficou muito melhor. E é isso aí, gente. Eu recomendo. Se a esposa estiver brava, coloca os Trapalhões e todo mundo dá risada. E é isso. E acabou-se. E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o @LeoSemGravidade e o @SemGravidade_PC. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no @ProfIgorPH e no @LeoSemGravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/SemGravidadePodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.